Tem muito a ver com o nosso assunto. Um morador de rua foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, dia 24, no bairro Barro Preto, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o homem que não portava nenhum documento de identificação foi morto com uma facada no peito. O corpo da vítima foi achado caído na Avenida do Contorno, embaixo do viaduto Castelo Branco. Após o trabalho da perícia, o corpo do morador de rua foi encaminhado ao IML da capital mineira. Bom, a minha pergunta, Soraya, diante de tudo isso, é que nós temos uma realidade muito pertinente nas ruas de qualquer metrópole. Sim. Nós temos os moradores de rua. Eu diria que desses moradores de rua, 20% quer sair da rua, quer uma vida melhor, mas tem aqueles praticamente 80% que envolvidos com droga, envolvidos numa situação difícil demais, tá caindo tudo aqui, tá até chovendo, envolvido numa situação difícil demais de família, não quer voltar para casa de jeito nenhum, quer ficar na rua, e isso até às vezes acaba também prejudicando o trabalho da prefeitura, que tenta de alguma maneira ser ostensiva. Também tem aqueles pontos, por exemplo, ontem eu me deparei com uma situação que eu fiquei muito intrigado. Numa rua próxima à Igreja Batista de Lagoinha tem uma famosinha Cracolândia ali, bem perto, onde as pessoas consomem muito crack. E a menos de 10 metros da onde estavam as pessoas usando crack, tinha um carro praticamente abandonado e duas viaturas da Rotam, da Polícia Militar, estavam conferindo se o carro tinha alguém no carro, com a lanterninha, e 10, 15, 20 metros à frente, eu não sei precisar, as pessoas usando crack. Isso eu falei, meu Deus, como que a coisa é discrepante, né? E eles usando e escondendo da polícia aquela situação. Hoje, qual é o cenário de Belo Horizonte na questão do morador de rua? As pessoas querem ajuda, existem muitos que não querem ajuda, o crime infiltrou, o crack é um grande problema. Bom, primeiro dizer em nome da Prefeitura de Belo Horizonte que nós estamos em luto. Cada vez que a gente tem notícia de uma pessoa em situação de rua assassinada em Belo Horizonte, a Prefeitura em luto em relação a esse tipo de ocorrência na cidade. Segundo dizer que, como você mesmo comentou, a gente está falando de um problema que é mundial, extremamente complexo, né? E que tem exigido cada vez mais atenção do poder público. Em Belo Horizonte, a gente tem uma estimativa de 1.300 pessoas vivendo em situação de rua. Embora o último censo realizado tenha apontado aí 1.164 pessoas, a gente avalia, em relação aos abrigos que nós temos, aos serviços que a Prefeitura desenvolve, que esse número está próximo de 1.300 pessoas. E o que a gente vem percebendo? Lamentavelmente, entre a população em situação de rua estão infiltrados outros grupos que se auto-intitulam população em situação de rua e que têm demandado assim, um esforço muito grande do município de Belo Horizonte para entender que fenômeno é esse e que tipo de ação mais assertiva pode ser colocada. Então, você tem, entre o grupo de moradores de rua, aquelas pessoas mais idosas que usam e abusam do álcool e estão há mais tempo na rua, característico morador de rua. Você tem entre esse grupo jovens que muitas vezes foram expulsos de sua família em função do uso e abuso de drogas, em especial no que se refere ao crack, e se misturam à população em situação de rua e também são confundidos pela própria sociedade. Temos também pessoas com problemas de saúde mental. As famílias não dão conta, essas pessoas vão para as ruas e ficam junto. E vamos falar também de um grupo que são as pessoas que são oriundas do sistema carcerário. Percebe como o fenômeno é extremamente complexo? Né? Nós estamos falando, classes, sim, num só segmento, vamos sim, dizer nós assim. estamos falando de um conjunto de pessoas que estão numa situação de altíssima vulnerabilidade social, cada um com seu histórico, cada um trazendo aí o rompimento dos laços familiares, sociais, e a ação do Estado precisa ser cada vez mais assertiva. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque eu sei, eu trabalhei muito de perto em São Paulo com esse movimento e sei o quanto é difícil você conscientizar um morador de rua de sair da rua. Sim. A rua para ele virou talvez até um lugar que ele obtém entre aspas, amor, sobrevivência de outros, né? Até dentro do crime mesmo, ele fala aqui, eu já ouvi gente falar, aqui a gente é um pelo outro, sim, entendeu? Então, em casa, não se tinha isso, apanhava como
como um condenado do pai alcoólatra, da mãe que envolvida com crack ou com a droga, enfim. E eu sei que isso é uma dificuldade muito grande. O que a prefeitura tem feito para descaracterizar, para desmembrar, para tratar cada um dentro do seu cenário? E até mesmo o que você acha, Soraya, daquela política que o Rio de Janeiro adotou em levar também os usuários de crack meio que à força até o internato? Tá, então deixa eu falar de duas coisas primeiramente, né? A prefeitura desenvolve uma política desde o ano de 2000, voltada para esse segmento da população, onde a gente investe sistematicamente no que a gente chama de abordagem social. Hoje, a gente tem nas ruas de Belo Horizonte, em todas as regionais, nos turnos da manhã, tarde e noite, uma equipe de abordagem social, constituída aí por técnicos com formação em serviço social e psicologia, que abordam um sujeito que está caído na rua. Aquele sujeito que está ali sujo, muitas vezes moribundo, com cheiro etílico, né? E ele é abordado no sentido de tentar constituir com ele um vínculo que permita construir com esse sujeito um caminho de saída das ruas. Agora, veja bem, tão complexo quanto a ida desse sujeito para as ruas, é complexa também a saída. Porque você aborda o sujeito hoje, ele não quer ser abordado. Amanhã você vai novamente, ele recusa. No terceiro dia, ele aceita. Enfim, cada um tem o seu tempo e exige uma capacidade de resiliência muito grande por parte do técnico que desenvolve esse serviço. E também da própria pessoa, né? Sim. A gente vai, para ilustrar o que você está falando, né, acompanhar um VT feito pela nossa repórter Lídia Heringer. E na volta a gente comenta mais sobre os fatos que vamos assistir agora. Vamos lá. Nas ruas da capital mineira, essas cenas são comuns. Pessoas que não têm para onde ir fazem das calçadas e praças moradia. No bairro Santa Amélia, este espaço foi praticamente tomado. Aqui eles dormem, preparam a comida e fazem muita sujeira. Apesar das condições subhumanas em que vivem, a maioria não tem para onde ir e sofrem com a violência e o medo que tornam a vida deles ainda mais difícil. A cada 2 dias, um morador de rua é assassinado em todo o Brasil. De fevereiro de 2011 a maio de 2012, 195 casos foram registrados. Os números poderiam ser bem maiores, já que a maioria dos crimes não são notificados. Só nessa praça, aqui em Belo Horizonte, no ano passado, 2 moradores morreram carbonizados. William viu como tudo aconteceu. Dormia ao lado de um amigo quando acordou com o corpo coberto pelas chamas. As marcas estão espalhadas pelas costas e braços. Lembranças que vão além da pele, trazem medo e revolta. Eu, para verdade, meu caos, eu dou uma assustado. Minas lidera o ranking nacional de assassinatos, 1 por semana, seguido por Alagoas. Os dois somam 48% dos casos registrados no país. Um levantamento realizado pelo Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores aponta Belo Horizonte como a cidade com maior número de moradores registrados. São 2.000 espalhados por vários bairros da cidade. A Secretaria Municipal de Políticas Sociais fez um levantamento. Na região centro-sul da capital, foram feitos 336 registros, seguidos pelas regiões Noroeste, Pampulha e região Nordeste. O menor registro foi feito na região de Venda Nova. 40 pessoas foram abordadas pela equipe da secretaria. Só no mês de setembro, 425 pessoas receberam acompanhamento através de serviços sociais realizados pelo governo municipal. A realidade deles nas grandes cidades brasileiras é de muita violência, né? É uma realidade de privações intensas, imensas, e também de muita vulnerabilidade. Isso, e Belo Horizonte, infelizmente, está sendo a cidade com maior número de homicídios de pessoas em situação de rua. Para amenizar a violência contra moradores de rua e auxiliar no atendimento dessa parte da população, a Guarda Municipal de Belo Horizonte recebeu treinamento. É a primeira cidade do estado a capacitar o efetivo do município para a prestação de assistência social. Ele conheça primeiramente como que é a situação de uma pessoa na rua hoje. E a partir daí ele ser sensibilizado como atuar. Porque a partir daí ele começa então a interagir com o morador de rua e fazendo o que o poder público quer.
treinamento que pode ajudar pessoas a mudar de vida, como aconteceu com Elvis. Foram 15 anos morando nas ruas, consumindo álcool e drogas. Hoje, auxilia nos trabalhos realizados pelo centro, que cuida de pessoas em situação de rua. Lá no centro a gente conversa com cada um deles, mostrando para eles que a gente mostra para eles a realidade, que eles podem vencer, sair dessa situação que eles se encontram hoje.